Te agradecer por mais um dia que nos dá. E desta feita, onde estamos neste santuário, transmitindo a mensagem da Tua Palavra. E que Tua Palavra tenha, Senhor, lugar para entrar nos corações. Que possa, Senhor, transformar a vida, ajudando-os para que eles possam Te servir cada vez melhor. Apresentando o pregador que vai trazer a palavra e dê a inspiração ao mesmo. E possa vir com a palavra que vai em encontro daquele que está distanciado, necessitado, que possa também trazer uma consolação aos corações que estão necessitados nesta noite. Somos gratos a Ti, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, e todos dizem... Queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos os que estão presentes, os que estão ouvindo pela Rádio Libertadora 96.3, também pela de Mossoró, a minha saudação em Cristo Jesus a todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e dessa feita também estender a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Jorge Luiz, que ontem ligou para mim, me dando a honra de ministrar nessa noite. Para mim foi um privilégio muito grande sempre que eu ministro na minha igreja, no Templo Central. E eu digo isso, eu e minha esposa, onde a gente passa, a gente tem um prazer de dizer que somos da Igreja Central. E alguém hoje me perguntou como é que eu chegaria no Templo certo se eu não tenho um transporte. Eu consegui um transporte para chegar. E às vezes as pessoas me perguntam como é o tratamento da Central comigo, minha família. Eu disse assim: se eu lhe contar, escreve um livro, porque o carinho que a igreja me deu desde que eu cheguei tem sido assim algo exemplar para qualquer ministério, qualquer igreja. E aonde eu vou nesse Brasil pregar, eu levo o nome da minha igreja, da Central, do meu pastor Miranda, como respaldo de uma igreja que tem sido apaixonada pela sua palavra. Eu quero, dessa feita, ganhar tempo, e eu queria saber quantos aqui trouxeram Bíblias. Levante ela só para a gente ver. Pronto. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Profeta Jonas, capítulo de número 4, verso 1. Também agradecer ao pastor Genildo, nosso co-pastor. E ele frisou bem aqui, a gente tem um prazer de dizer que é centralino, né? Pastor Ivo é nosso também. Agradecer ao pastor Ivo pela oração também. Os pastores da área missionária, em especial o pastor Sena, que é um grande amigo, ele e a sua família tem sempre um carinho especial pela minha vida, meu ministério. Amém. Livro do profeta Jonas. Se você pegar os últimos profetas menores, você vem voltando e você encontra Jonas antes do profeta Miqueias. Jonas capítulo de número 4, verso 1, quem encontrou, diga eu achei. Olha que coisa boa. Vamos ler o texto. O texto ele é um pouco extenso, mas eu queria ler ele pautadamente para que você entenda o relato que tem nessa narrativa. Diz um escritor que esse é o único dos profetas que todo o seu livro é narrativo. É um livro que conta a história de um personagem que tentou fugir de responsabilidade e Deus os trouxe para ensinar lições de vida. Verso de número 1 do capítulo 4 de Jonas está escrito assim: mas Jonas ficou muito aborrecido, com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em ira-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideias quando o mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que tire a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva, Jonas? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma.
Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do teu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer do dia, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta, Jonas? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer, Senhor. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não fez crescer, numa noite ela nasceu, e numa noite ela seguiu e caiu e destruída foi, e que pereceu. E você não acha que deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito dos seus animais? E todos dizem amém. Amém. Estão me ouvindo aí atrás? Glória a Deus. Amados, me dê sua atenção para cá, porque isso é muito importante vocês ouvirem essa noite, e eu quero gastar esse tempo que eu tenho. Eu tenho feito algumas perguntas para Deus nesses últimos dias, e as minhas perguntas têm sido perguntas intrigantes para Deus, confrontando até mesmo a mim, o meu pensamento, o meu processo também de restauração. E eu criei justamente um tema específico sobre o andar desse pensamento, das minhas perguntas para Deus. E justamente isso que me levou a trazer nessa noite essa mensagem para você: tribunal ou olaria? Quais dos dois nós estamos vivendo nos dias atuais? Olhe para mim, por favor. Na dispensação de Deus, Ele suscitou grandes homens, grandes personagens. E uma das grandes personagens que Ele citou, que eu citei nessa noite, foi o profeta Jonas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que desses grandes homens, grandes mulheres que Deus suscitou, levantou para um grande ministério. Deus levantou reis, juízes, sacerdotes, profetas, guerreiros demais. E todos eles tinham como uma missão, a qual Deus lhe confiara, era de trazer restauração a uma nação em decadência. Vou repetir de novo para vocês entenderem. Deus levantou homens e mulheres para trazer mensagens com um punho missionário, para restaurar aqueles que estavam caídos. A missão daqueles homens, daquelas mulheres, era trazer justamente à tona uma mensagem de Deus de restauração sobre a nação decadente. Escute, por favor, o capítulo 4 do profeta Jonas traz a narrativa de uma indagação de Jonas que faz com Deus. O texto começa dizendo que Jonas ficou aborrecido e com muita raiva por causa da atitude de Deus com os moradores de Nínive. Presta atenção que vocês vão entender onde eu quero chegar. Gente, uma das coisas mais lindas desse texto é justamente um lado de Deus e o lado do homem. É verdade que Deus levanta Jonas para pregar a cidade de Nínive, e o texto de Naum, capítulo de número 3, chama a cidade de Nínive de mestra de feitiçaria. Era uma cidade apodrecida, era uma cidade grande e próspera, mas era uma cidade que ficava justamente, que já foi chamada capital da Síria, mas que viveu justamente anos de muita decadência moral e espiritual. A verdade é que Deus não estava tão interessado em Nínive como alguns autores e teólogos pensam também. A ideia de Deus é que o pecado de Nínive chegou às narinas de Deus. Deus não estava mais suportando o pecado dentro de Nínive. A cidade fortalecida de Nínive vivia sob o auge da feitiçaria, vivia dentro de um buraco da prostituição, uma cidade que estava mergulhada no pecado. Aí Deus levanta Jonas e diz: Jonas, sai, levanta-te e vai a Nínive e prega contra ela esta palavra. O capítulo de número 3 do profeta
profeta Jonas diz que Deus designa Jonas dizendo a palavra que veio a Jonas pela palavra de Deus dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Olhe para mim, por favor. É verdade que nós temos às vezes questionamentos sobre Jonas. Muitas das pessoas perguntam dizendo e prega dizendo que Jonas é um profeta fujão, pastor Jorge, que Jonas é um missionário que não está enquadrado no perfil de um missionário nos dias atuais que morreria por causa do mestre. Mas se você estudar a história, você daria razão a Jonas de não ir a Nínive, porque Nínive não era apenas mestra de feitiçaria, a cidade estava vivendo o auge da prostituição, a cidade era terrivelmente endemoniada, uma população de homens e mulheres que mataria qualquer pessoa que entrasse falando de Deus. Jonas tinha razão muito grande. Pastor Shed, em um estudo em Fortaleza, disse que a mania de Jonas não ir, ou melhor, a teimosia de Jonas de não ir a Nínive é por causa que ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele não ia enfrentar corações que iriam amolecer, ele não ia enfrentar uma população que estaria atenta à sua palavra. Jonas seria ignorado nas praças que pregaria, mas a palavra de Deus era: vai a Nínive e pregue contra ela. Jonas tenta fugir da responsabilidade que Deus dera para ele, então Jonas pega cabo e vai para outra cidade. É tanto que Jonas chega a questionar com Deus dizendo: ah, Senhor, não foi isso que disse estando ainda na minha terra? Por isso que me adiantei quando eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é aquele que muda de ideia quando quer, o Senhor é aquele que perdoa quando a gente não perdoa, o Senhor vai aonde a gente não vai, e o Senhor muda as histórias dos homens quando o Senhor quer. A indignação de Jonas era porque Deus estava usando de misericórdia. Gente, isso aqui é lindo para os dias de hoje. Presta atenção que isso aqui é muito interessante. O capítulo de número 4 diz que o profeta Jonas, aborrecido e com raiva, orou ao Senhor. Imagina a oração de Jonas. É chamado na Bíblia do Antigo Testamento oração imprecatória. O que é a oração imprecatória? Oração de vingança. Os salmos estão cheios dela. Quando um homem ou um hebreu pede para Deus matar os seus inimigos, isso era permitido no governo teocrático de Deus. Jonas faz uma oração agora não para matar os ninivitas, agora porque Deus já tinha perdoado. A oração de Jonas era indagando por Deus: porque o Senhor fez isso? O Senhor não mandou dizer que ia matar todo mundo e o Senhor agora está perdoando? Porque aconteceu isso. Aí Deus começa a tratar com Jonas. Gente, olhe para mim. Por favor, você que está assistindo pela TV, assistindo pela rádio, escute isso aqui. Imagine Deus e Jonas dialogando. Jonas tentando ganhar Deus na conversa. Jonas tentando ensinar para Deus como é o trato dele. Imagine Deus dizendo: Jonas, você está se levantando com um tribunal de juízo sobre uma população que estava pecadora, que estava cheio de pecado, mas eu levantei uma olaria para restaurar um povo que se arrependeu. Está entendendo, Jonas? Então não, Senhor, porque afinal de contas o Senhor é bondoso demais, mas o Senhor mandou destruir Nínive. Escute isso aqui, irmãos. Quando eu preguei essa primeira mensagem, faz uns 20 anos atrás que eu preguei essa mensagem, e não foi essa mensagem, foi uma mensagem de Jonas, o fujão. E hoje eu estava reproduzindo a mensagem de 20 anos atrás. Eu ainda digo até a congregação do Largo Educacional de número 1, 1999, no ano que meu filho nasceu. Eu preguei essa mensagem, de lá eu vim meditando: Jonas, que cara fujão, que cara sem responsabilidade, por que não foi? Se Deus mandou, tem que ir. Aí senta com Jonas e conversa com ele. É igualzinho alguns crentes de hoje ficam indagando para Deus: por que tu não matou aquele homem que está falando da minha vida? Por que tu não matou aquela mulher? Olha para mim, Deus nunca desistiu de Pedro, porque sabia que Deus estava levando num processo de Pedro para construir Pedro para o Pentecoste. Vocês estão me entendendo? Me perguntaram essa semana, foi essa semana não, semana passada: o Birajara, por que Jesus perdoou Pedro e não perdoou Judas? Se Judas tivesse pedido perdão, tinha alcançado. Mas por que Pedro teve mais benevolência do que João? Porque Pedro soube o caminho do arrependimento. Escute, presta atenção, porque eu vou só ler, porque o tempo é muito rápido e passa muito depressa, e eu quero ganhar disso. Olha o que diz o texto mais tarde. Ele começa a indagar, e o capítulo número 4 e verso de número 4 diz assim: e o Senhor disse a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva, Jonas? Você acha que
que eu concordo com a sua raiva, com o seu ódio, com o seu aborrecimento comigo? Deixa eu te contar uma coisa, Jonas. A Bíblia diz que Jonas sai da cidade, vai para o leste da cidade, senta, faz lá uma sombrinha, um abrigo, e aconteceria com aquela cidade depois de Deus ter feito tudo aquilo. Olha para mim. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta. Alguns estudiosos dizem que é uma planta chamada Palma Christi, que era uma planta que cresce e sai sombra. Imagine Jonas, irmãos, fazendo um abrigo e acontece que do nada nasce uma planta, cresce milagrosamente e faz uma sombra, e Jonas dá um gargalhado assim: obrigado, Senhor. Que sombrinha agradável, está faltando só água de coco aqui. Quando Jonas vai dormir na noite, a árvore vê um verme, morde, come a clorofila, a vida da árvore. A árvore morre, no dia seguinte nasce um sol quente, parecido com o de Mossoró, queimando a carequinha do Jonas. E o Jonas diz: Senhor, a árvore, o que é que tem a ver com isso? O que é que tem a ver a árvore? A bichinha nasceu ontem, estava fazendo sombra, estava tão bom, e o Senhor matou ela. Por quê? Ele disse: Jonas, você está com pena de uma árvore? Estou sim, a bichinha não merece. Aí Deus dá uma lição para Jonas: e por acaso eu não teria misericórdia de Nínive? Maravilha! Olha para mim, você vai encontrar no Antigo Testamento sempre essa palavra misericórdia. É tanto que a Bíblia chama ela de a causa de não sermos consumidos. No Novo Testamento ela é chamada de bondade. É algo que Deus faz sem nós merecer, bondade e graça. Tu vai entender essa noite porque que você veio até aqui, se arrastando, quase não chegou, a luta foi grande demais, mas precisou estar aqui porque precisava ouvir isso. Ei, Deus não desistiu de você por causa de algumas narrativas que falaram a teu favor. Escute que é lindo demais. Jonas estava indagando Deus que tinha perdoado os 120 moradores. Gente, isso aqui é lindo. Imagine Jonas dizendo: Senhor, tu viu a história? Eu vi. Jonas sai, o peixe vomita ele vai para a cidade de Nínive e passa. A Bíblia diz, pastor Ivo, que era aproximadamente 3 dias de viagem para rodar toda a cidade. Imagine Jonas na praça anunciando com veemência, com força, dizendo: moradores de Nínive, daqui a 40 dias Deus vai destruir todo mundo. Raça ruim, tu não presta, Deus vai te matar, mulher, Deus vai te matar, menino, Deus vai te matar, velho, Deus vai te matar, rei. A palavra de Jonas foi nos 4 cantos da cidade, irmão. E a mensagem de Jonas não tinha mensagem de arrependimento. Jonas não estava pregando: quem se arrependeu, Deus vai perdoar, vem para Jesus, Jesus te perdoa. Não, a mensagem é o seguinte: calou-se, daqui a 40 dias não vai ficar nem rato aqui, vai morrer todo mundo. Mas olhe para mim, aqui era para estar lotado de gente hoje à noite para ouvir isso aqui. 120 mil pessoas jejuando em Iraquitã. A voz de Jonas chegou no palácio do rei. A monarquia real ouviu a palavra de Jonas. Olhe para mim, isso aqui é lindo. Você que está na televisão e na rádio, o relatório que chegou para rei foi essa: tem um profeta chamado Jonas, filho de Amitai, conhecido como pomba, que voa para um lado e para o outro, e ele está dizendo lá que Deus vai destruir aquela cidade. O Deus dos hebreus vai destruir Nínive daqui a 40 dias. A Bíblia diz que o rei perdeu todo o sono, perdeu a paz, e o rei senta no seu birô. Imagine comigo o rei sentando: e me dá aí um pergaminho aí, me dá tinta e uma pena para me escrever alguma coisa aqui. O que é, rei? O que é que você vai escrever? Eu vou escrever um edito do rei. E ele escreve lá por ordem do rei, pega o selo e coloca e diz: leva para toda a cidade, e coloca estampado nos murais da cidade, dos muros, nas casas, por decreto do rei, todo mundo tem que jejuar. E tem mais, tem que ser o boi, a vaca, a ovelha, nem algo dê a eles. Ei, olha para mim. Deus não estava, ou melhor, o rei não estava convocando uma igreja para jejuar. Estava convocando mestras de feiticeiros. Imagina a feiticeira jejuando para o Deus eterno, gente. Imagina a bruxa da cidade jejuando para Deus.
Imagina aquele cara ignorando e dizendo: mas o rei mandou, vamos jejuar. O que querem fazer? Tira a roupa, se veste de saco, senta na cinza e dá um grito para o alto para Deus ouvir a oração. E tem crente que não faz um jejum. Mas deixa para lá. Deixa para lá. Olha para mim. 120 mil pessoas. Ei, não sabia discernir nem da mão direita nem da esquerda. Aí vem um diálogo maior, mas vamos discutir. Olha para mim. 120 mil pessoas jejuando, gente. Eu vou fazer uma conjectura, não fica com raiva, não imagina o vizinho que tinha um monte de galinha, de cachorro, de vaca, de ovelha, dizendo: hoje não tem capim para ninguém, não tem água para nenhum, vai morrer de fome, tem não vai aguentar, é só o jejum que vai ter que fazer, porque decreto do rei embaixo estava o seguinte: quem sabe, Deus não muda de ideia. Olha o temor, quem sabe Deus não muda de ideia e nos perdoa do mal que anunciastes fazer. Olhe para mim, gente. Se a igreja orar, Deus faz. Vou repetir de novo. Eu disse isso em alguns dias atrás e bradou no coração de um homem aqui, de um pastor aqui de Mossoró. Ele não gostou dessa frase que eu disse na internet, mas eu segurei ela porque eu recebi aplauso de muitos pastores. A igreja brasileira precisa de uma reforma urgente. E não é reforma de comportamento, de costume e doutrina. É uma reforma luterana, de arquivar nos umbrais das nossas igrejas justamente a vontade de ler, de orar, de buscar, de sermos fiéis ao Senhor, como esses moradores foram, só apenas há alguns dias. A Bíblia diz que Deus ouviu do céu a sua oração. E Deus mudou de ideia. Deus disse: eu ia matar todo mundo, mas como é que Deus suportaria? Olhe para mim a cena, gente, isso aqui é mente de pregador. Imagine a cena, Deus sentado no trono, e as orações que é chegada no céu através do que a Bíblia fala. E de repente o anjo chega: Senhor, tem um monte de morador lá embaixo orando, jejuando, se consagrando, sentando na cinza, chorando, gritando. Quem é? A igreja. Quem é a igreja? A igreja de qual lugar? Não, Senhor, é moradores ímpios, é crente não, é um bocado de gente que não presta, que o Senhor disse que ia matar. Eles estão orando lá embaixo. O quê? Orando e vamos lá. E quando Deus começa a ouvir a oração bradava no céu dizendo o seguinte: ó Deus de Jonas, ouve-nos, não permita destruir Nínive. E no arrependimento deles, Deus mudou de ideia. Aleluia. Vocês estão me entendendo, gente? Mas deixa eu terminar a história. Isso aqui é lindo demais do que eu vou falar. Um certo dia, Jesus passou por um dos momentos do seu ministério que trouxe uma lição para a igreja do século 21. Quando o perdão nasce de Deus, ele produz vida. Olhe para cá. Todo pregador gosta de pregar no livro de João, no Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu João. Quem nunca pregou o capítulo 1 dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Eu já vi pregadores pregando na Caná de Galileia, o capítulo 2, o capítulo 3 do Nicodemo, o capítulo 4, mulher samaritana, o capítulo 5 do tanque de Betesda, capítulo 6, a multiplicação dos pães, capítulo 7, quando Jesus dá um brado no último dia da festa, dizendo: quem tem sede, vem a mim, beba. Mas quando chega no capítulo 8, pula para o capítulo 9, porque poucas pessoas têm coragem de falar da mulher adúltera. Mas deixa eu trazer para você uma narrativa bem rápida, bem sucinta para vocês entenderem. Uma das cenas mais lindas que eu encontro no capítulo 8 é essa aqui, ó. A Bíblia diz que do capítulo 7 Jesus termina de pregar na festa e ele sai para um monte para orar e passa a noite toda orando. Você vai me entender agora. Quando você está ocupado com Deus, você não tem tempo de falar mal de ninguém. Quando você está orando a noite toda, você só acorda com o coração feliz.
Quando você acorda de manhã, que passou uma noite de jejum, você acorda satisfeito com a sua própria vida. Uma geração de cabeça baixa é uma geração que não ora, que não busca, que não jejuma mais. Jesus passou a noite todinha orando no monte, e de madrugada ele volta para o templo. Mas pelo outro lado, escribas e fariseus passaram a noite toda colocando a ratoeira, preparando a arapuca para pegar uma mulher no flagrante, para ser a isca para destruir o ministério de Jesus. Mente desocupada, já diz os pregadores, é a oficina do cão mesmo. Passaram a noite todinha olhando, investigando, aquela dali, eu já sei que ela é mais ou menos assim, vamos fazer o seguinte, ela vai ser a isca. E de repente, de manhã, madrugada, Jesus vai para o templo, está sentado, escrevendo na terra. Olha para mim, o texto do grego, terra é poeira. Jesus está escrevendo na poeira do templo, e não venha dizer o que ele estava escrevendo, porque não tem na Bíblia. Ele está escrevendo alguma coisa lá. Silêncio, todos tentando te ouvir. A multidão está querendo te ouvir. De repente chega uma outra multidão, a multidão dos desocupados, a multidão daqueles que não têm ocupação na vida, daqueles que só querem ver destruir os outros. Trouxeram uma mulher, a isca, e disse: ei, Jesus, lançou a mulher na parede e disse assim: mestre, Rabi, Rabone. Imagine comigo, ele dizendo assim: é agora que o mestre dos mestres cai na armadilha da arapuca, pastor Sena, porque ele não pode, ele é judeu, ele tem que cumprir a lei, ele vai concordar com a gente. Estou certo ou não estou? A multidão, e a multidão é. E de repente acontece que eles trazem uma mulher na presença de Jesus. Eu tenho 5 minutos para terminar, e eu preciso terminar só lendo para vocês isso aqui, porque a mensagem ainda é um pouco extensa. Olhe para mim, a narrativa, ela invade os nossos princípios morais e espirituais. A narrativa do capítulo de número 8 de João, é uma narrativa que invade os princípios morais e espirituais da nossa vida. Diante desse texto, nós encontramos uma cena, onde uma mulher é pega num ato, e é levada à corte principal dos escribas e fariseus para ser morta. É verdade que a lei a qual escreveu Moisés, está escrito que se fosse pega nesse ato, seria apedrejada. Estava na lei, estava justamente implementado no coração dos hebreus. Jesus não podia revogar, Jesus não podia contrariar, mas a ideia deles não era matar a mulher, a isca era só a mulher, a ideia era matar o Cristo, destruir o ministério de Jesus, destruir ele. Olhe para mim, enquanto, é profético isso aqui, aquele, não é jargão de pregador, que eu não gosto disso não, viu? E nem se alegre, porque eu não vou pedir para você sair pulando aqui dentro da igreja não, nem vou pedir isso aqui. Eu quero que você guarde essa palavra no coração, vá para casa, coloque a cabeça no travesseiro e pense 2 vezes no Deus bondoso e misericordioso. Mas isso aqui vocês têm que levar para casa. Enquanto você estiver debaixo da vontade de Deus, Deus estará contigo. Mas cuidado, durante as madrugadas da vida, tem gente planejando, inferno planejando, reunião nas potestades do mal para destruir a sua vida pela manhã. Acorde de manhã dizendo: passei a noite com Jesus, já estou preparado para vencer as batalhas da vida, para quando vier, Cristo estará à minha defesa também. Escute, onde os tribunais se levantam para julgar um incidente, lembre-se que não eram eles juízes, nem tampouco advogado, eram homens com sede de vingança. O texto narra que Jesus foi para o monte, enquanto os outros foram para casa. Passaram a noite orando, de madrugada Jesus voltou para o templo, o povo estava à sua volta para ouvi-lo e ensinar. Surgem então os tribunais dos escribas e fariseus, dizendo na presença dele: uma mulher foi pega, surpreendida no ato, e a lei nos manda apedrejar. Olha para cá que isso aqui é lindo. O maior erro dos escribas e fariseus não foi pegar a mulher no ato, foi levar Jesus. Vou dizer de novo para você gravar isso ou escrever. Se você quiser matar um crente, se você quiser destruir um crente, não leve para Jesus,
Porque se levar, ele vai perdoar, restaurar, liberar perdão e vai dizer: não peques mais. Trouxeram para a pessoa errada, porque eles colocaram Jesus como juiz. A Bíblia diz que eles tentaram dizer: mestre, a lei nos diz que esta mulher tem que ser apedrejada. Tu o que dizes? Jesus continuou escrevendo sem nenhuma satisfação para ele. Me disseram uma vez, pastor Ivo, que Jesus estava atribulado para dar uma resposta. E eu me lembrei do senhor, pastor, me permita isso aqui. O pastor Ivo foi meu pastor na Boa Vista durante 2 anos. E alguém, quando procurava o pastor Ivo, pastor, eu vou pedir permissão falar, mas é para a glória de Deus. E quando chegava alguém com problema, pastor Ivo, para contava o problema pastor Ivo fazia assim: vamos orar. Amanhã eu converso com você. E ele ia orar. E no outro dia a resposta era imediata. Você sabe que a paciência dele é alta demais. Eu me lembrei de Jesus escrevendo na areia, pastor Genildo. Aí eles ficaram insistindo no seguinte: olha para mim, a concepção dele. Já que ele não quer dar resposta imediata, é porque ele está querendo arranjar algum argumento. Vamos perguntar de novo: mestre, é a lei quem diz. Tu diz o quê? Aí ficar calado. Jesus se levantou. Já era para você ter dado um glória a Deus aí em casa. Jesus se levantou. E quando ele se levanta, ele levanta para causar impacto naqueles que é contrário à sua história, gente. Jesus se levantou. A pergunta é: por que só trouxeram a mulher e não trouxeram o homem? Cristo é colocado como juízo. O grande erro deles foram ter levado Jesus, ou levado ela a Jesus. Se você quer matar alguém, repito para você, não leve a Jesus, porque ele vai perdoar, libertar. E para terminar a mensagem essa noite, disse ele: mestre, esta mulher foi pega, e que tu dizes? Jesus se levanta e diz assim: já que vocês levantaram o tribunal da opinião pública, quantos estão a favor de matar a mulher? Todos com a pedrinha na mão levantaram a mão e disseram: estamos a favor, vamos matar. E a pedra não era trabalhada. Quer que eu acerte no crânio? Quer que eu mate ela como Jesus? Quem aqui tem pedra na mão? E todo mundo levantou a mão. Estou usando uma conjectura. Imagine Jesus olhando assim: cadê o tribunal da opinião pública? Todos concordam que ela tem que morrer? Todos concordam que tem que morrer? Queremos que ela morra, porque a lei nos faz isso. Jesus diz assim: agora eu vou levantar um outro tribunal, tribunal da consciência. Quem não tiver pecado, aproveite para tirar a primeira pedra e acerta no crânio dela também. Imagine comigo, todo mundo com a consciência pesada, colocando a pedrinha, dizendo assim: cena, e aí? Então, tem pecado, não tem a gente? E aí, irmã Maria? E aí, irmão José, tem perdão? E aí, irmão fulana, que vive falando da vida dos outros, tem pecado? Tem muito. Solta a pedrinha, deixa ela aí. E foi saindo um por um, ficou só a mulher. Aí Jesus se levanta, aleluia. A Bíblia diz, mas Jesus continuou escrevendo antes. Ele se levanta, depois ele volta a sentar e todos vão embora. Ele levanta de novo. E diz a Bíblia que Jesus se levantou e disse para ela: agora um tribunal precisa ser posto. E esse tribunal é uma olaria para restaurar o coração da tua vida, mulher. Qual é, Senhor? O tribunal da graça, da bondade e misericórdia. Jesus ainda perdoa, Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta. Gente, a mensagem do Evangelho é simples demais. Jesus ainda faz milagre, eu acredito nisso. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Mas ele diz depois para a mulher: vai, eu te libero perdão, não peques mais. A graça alcança quando os tribunais são injustos. Disse Jesus: vai, eu te absolvo, você está perdoada, porém não peques mais. Lembre-se disso aqui que eu vou terminar com isso. O tribunal se torna uma verdadeira olaria, onde encontramos todo quebrado
No lugar do julgamento, Jesus levanta a misericórdia e bondade. As nossas falhas, nossas quedas, nossos erros, é justamente levado até a presença de Jesus, para que a gente encontre misericórdia através do perdão e do arrependimento. Olhe para mim, por favor. Jeremias, o profeta, estava acostumado a trazer notícia de juízo. Ezequiel foi confrontado a ver profetizar sobre Israel em declínio, e muitos outros também. Isaías pronunciando uma sentença em meio a promessa do Messias. Os seus gritos não provocaram restauração. Olha para mim, os seus gritos não provocaram restauração, porque as suas mentes estavam cheias de juízo. Não adianta gritar por juízo se a sua mente está poluída. Tem que ter perdão, tem que ter amor, tem que começar a sarar as cicatrizes dentro da igreja. Escuta, por que não há consenso nessa noite para a sua alma? Por que não há uma reflexão maciça dentro do teu interior? Porque a nossa mente às vezes está impregnada de raiva, como Jonas, de ódio, como Jonas, com vontade de matar, como Datena da Bandeirante. Olha para mim, Deus nos colocou perdão dentro de nós. A nossa alma precisa liberar perdão. Não adianta pregar no culto da restauração, falar de restauração, falar disso e aquilo, se não tiver perdão, se não tiver amor, se não souber ir com ele também, porque a graça restauradora está quando Jesus chega e diz: perdoados estão os teus pecados. Termino, lembra de Jonas? Enquanto Deus preparava uma olaria para Nínive, perdão e restauração, Jonas queria um tribunal. Quais são os efeitos do tribunal, Birajara? Acusação, sentença. Os tribunais dos homens pecadores são essa, mas com os efeitos da olaria: quebrantamento, restauração, perdão. Ah, meus irmãos, imagina aquela mulher saindo de cena, indo para casa e perguntando: o que aconteceu? Ela disse: fui restaurada. O que aconteceu? Você passou por um processo lá dos judeus? Não, o Cristo que eu encontrei, ele olhou para o meu pecado. Ele não disse que eu não tinha pecado, ele disse que eu tinha, era grande. Ele não disse que eu ia para casa e eu ia ficar fora das consequências, mas ele liberou uma chance para mim. Ele disse: vai, mas não peques mais. Você precisa entender o que é perdão de Jesus. Existe uma geração cheia de ódio. Escute isso aqui. Produza dentro da sua alma amor. Produza dentro da sua alma perdão. O teu casamento, a tua história, os teus filhos, a tua casa, o teu emprego, a tua vida espiritual depende disso. E com muito tremor e temor que eu vou dizer, encerro e volto o microfone para o meu pastor. Por que nas nossas santas ceias não tem mais pedido de perdão? Será que estão vivendo na era da santidade plena? Por que nós não se rendemos mais a ter coragem de pedir perdão para o nosso irmão na Santa Ceia? É porque é vergonhoso. Gente, escuta, a melhor coisa que existe é quando você é confrontado com o seu pecado e Deus começa a cobrar de você restauração, e você começa a ter vergonha do seu pecado e você começa a se restaurar, mas você começa a entender amor, perdão, restauração. Fica com essa palavra essa noite. Não adianta vir para o culto de restauração toda segunda, quarta do mês, ficar nesse banco da glória a Deus alto e pregar lindas mensagens se você não consegue amar, se você não consegue perdoar, se você não consegue liberar perdão. Para de ser Jonas, olha com o coração de Deus. Enquanto Jonas estava levantando um tribunal para sentenciar Nínive, Deus estava preparando olaria para restaurar corações quebrantados. É por isso que a minha alma essa noite ferve dizendo: aleluia. Deus ainda perdoa, Deus ainda sara, Deus ainda vai na casa da gente quando ninguém quer ir. A olaria está posta essa noite para dizer para você, nesse último culto de restauração do ano, e essa última mensagem: entre 2020 sim, mas começa a marchar no triunfo do perdão. Não adianta construir ministério. Tem muita gente construindo ministério achando que precisa dizer que o maior ministério é a tua vida espiritual, é a tua amor, o teu carinho, o teu perdão com Deus. E a lição de Jonas chega para a gente dizendo o seguinte:
Enquanto Jonas estava aborrecido com Deus porque não matou os moradores, Deus estava dizendo: você que deveria morrer, Jonas, porque você não tem amor por ninguém, mas eu vou te ensinar lições. Nínive precisava de perdão e eu liberei perdão para ele, assim como Jesus liberou perdão para uma mulher adúltera. Você talvez não seja digno diante dos olhos dos homens, mas diante de Jesus existe perdão essa noite para você. Existe perdão para você que está em casa, existe perdão que está assistindo pela TV e pela rádio, existe perdão para você. O Cristo te perdoa, a sociedade te rejeita, mas o Cristo te perdoa. O Cristo te restaura, isso é restauração. Levanta sua mão direita comigo, por favor. Só os que são crentes, levanta a mão. E os que não são crentes, levanta a mão. Já vi que o casal ali que baixou a mão. Olha para mim, levante todo mundo a mão. O mesmo Deus que te trouxe aqui é o mesmo Deus que está te ensinando que você precisa perdoar. E esse perdão vai gerar em você restauração na tua história. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua história. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Jorge, pela honra, pela oportunidade. E lembre-se disso. Deus está preparando uma olaria. Basta visitá-lo e você será restaurado para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Assim como Deus teve compaixão e perdoou a cidade de Nínive, Ele também ainda continua perdoando nos dias de hoje. Tem alguém que não é crente nesta noite e quer aceitar a Jesus como Salvador? Quer aceitar a Cristo como Salvador nesta noite? Ser crente em Cristo Jesus? Se quiser, venha até aqui. Deus com certeza falou ao seu coração. E vocês podem experimentar este perdão de Deus para a sua vida. A salvação em Cristo Jesus. Venha para Jesus esta noite. Deus quer restaurar a sua vida, quer perdoar os seus pecados, para que você possa entrar na cidade santa pelas portas. Louvado seja Deus. Muito bem, eu quero convidar o nosso pastor Ivo. Ele vai fazer o encerramento deste culto. Nós agradecemos a todos a oportunidade. Agradecemos à congregação central, às áreas missionárias, nossos pastores que aqui estiveram, e a todos os ouvintes da Rádio Libertadora e da TV AD Mossoró. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Ivo. Amados irmãos, somos gratos a Deus pela palavra, somos gratos a Deus pela presença dos amados irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um e que esta palavra certamente possa encontrar corações que precisam de ser perdoados. Muitas vezes pensamos até, como pensou alguém quando viu Jesus perdoar a Zaqueu. Quando eles presenciaram aquilo, ficaram um pouco decepcionados. E Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido-se. Logo, cada um de nós estávamos distanciados de Deus. E só Deus pode realmente reconciliar, trazer a sua posição agora diante dele como um homem perdoado, como um homem remido pelo sangue de Cristo. Amém? Convido a todos para ficarmos de pé. O tempo tem passado-se vorazmente, rapidamente, e nesse instante nós vamos continuar orando, convidando um dos amados irmãos, Genildo Eufrásio. Ele vai orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este momento, e certamente o próximo mês terá mais culto da restauração, e que Deus continue dando oportunidade às pessoas refletirem, abrir os corações e deixar Cristo reinar na sua vida. Logo após o pastor Jorge Luiz, haverá de impetrar a bênção apostólica. Querido Deus, Pai de infinita bondade, te louvamos, Senhor, por este privilégio de te adorarmos na beleza da tua santidade. Concede-nos, ó Deus, aos teus servos, aqueles que estão ouvindo através da rádio, da TV, concede-lhes uma noite de paz, um sono suave, restaurador. Continua nos guardando, os teus servos e servas que aqui chegaram,
Pai querido, que o Senhor possa levá-los em paz, em segurança aos nossos lares, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Deus querido, é na certeza de que farás além daquilo que pedimos ou pensamos, na certeza de que o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. A tua bondade, Senhor, e ó Deus querido, nos alcançou, ó Pai celestial, e é a razão pela qual nós estamos aqui. Deus querido e glorioso, nos concede graça para prosseguirmos até Sião celestial, olhando a Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Feche seus olhos, cubra sua cabeça e receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as divinas consolações e comunhão do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.